Sabe tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar. Maravilha. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser. Olá, pessoal. Boa tarde, paz seja convosco. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro, né? Quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra. E que rogamos a Deus nessa hora que seja um tempo precioso, um tempo maravilhoso, um tempo glorioso, né? Um tempo precioso para todos nós, no nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Maravilha. Ao programa Encontro com a Palavra. Bom, pessoal, nós temos falado nesses últimos dias e já terminamos essa semana uma série falando sobre apostasia, algo muito precioso, muito poderoso que nós tratamos durante esses dias de setembro e de outubro, né, nos tempos que nós tínhamos, né, que nós tivemos, né, graças a Deus, e falamos sobre esse momento tão delicado, esse momento tão precioso, também delicado e precioso, delicado porque é uma verdade muito declarada de Jesus, e precioso porque nós temos a oportunidade de nós nos examinarmos, como nós falamos segunda-feira passada, usando até o livro de Coríntios, que fala que nós devemos nos examinarmos. Colocamos também outras informações também sobre o 1 Coríntios capítulo 11, que fala de um texto da Santa Ceia. E hoje sexta-feira, nós vamos terminar, né, com a nossa série de apostasia, rogando sempre a Deus que nos dê avivamento, rogando sempre a Deus que nos desperte de uma forma preciosa, tá bom? Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Senhor nosso Deus, te bendizemos por nós estarmos aqui nessa hora, nesse momento, com a tua palavra, com as nossas anotações. Te bendizemos pelos teus filhos que já estão conectados conosco e te pedimos que seja um tempo precioso e tudo isso guiado pelo teu Espírito Santo, para louvor da tua glória. Amém. Maravilha. Programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, paralela à garagem São Francisco. É fácil. Passou o trevo da subida da BR-040, à sua esquerda, entrou ali, é só seguir o fluxo. É a segunda paralela. E nós estamos ali, graças a Deus, né, para louvarmos e glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso precioso Deus. E hoje quero fazer um convite muito especial, presencial e online. Vai estar conosco no culto rosa, né, um culto regional, para que as irmãs façam nas suas igrejas, multipliquem essa ideia nas suas igrejas. E vai estar conosco a nossa a evangelista Maroto, né, que vai estar conosco. E também o Dr. João Carlos Arantes Júnior vai estar conosco. Vai ser muito bacana mesmo. 2 momentos preciosos de evangelismo e também de uma orientação sobre o câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de pulmão. Vai ser muito bacana. Você é o nosso convidado a estar presente. Traga mais uma irmã para poder receber oração, participar do evento. Vai ser muito bacana, em nome de Jesus, né? E outra coisa também, você vai receber um kit, né? Contendo algumas informações, alguns encartes, alguns folders, né? Alguns flyers ali mostrando sobre o câncer de útero, câncer de pulmão, câncer de próstata. Vai ser muito bacana, né? Nós vamos entregar gratuitamente esse kit para você ler, olhar e às vezes conversar com alguém que possa ter alguma dúvida. Nós agradecemos o Hospital de Muriaé do Câncer, que cedeu esse material todo para nós distribuirmos. Nós louvamos a Deus por isso. Não podia deixar de mencionar
o Hospital de Câncer em Muriaé, que cedeu todo esse material para nós essa noite, tá bom? Você é o nosso convidado. Deixa eu emendar a agenda agora, já que nós começamos a falar, deixa nós emendarmos a agenda. Sexta-feira começa a nossa campanha Minha Família no Altar de Deus. Coloquei um folheto aí no Facebook e também no nosso Instagram. Eu creio que o nosso Instagram, o Facebook, é para nós tratarmos disso, né? Colocarmos informações, agenda, ministrarmos uma palavra ali e tudo mais. Então nós temos um folheto lá, você preenche, coloca o nome dos seus familiares, das pessoas mais próximas de você, enfim, da sua família. E na sexta-feira, presencial e online, nós estaremos orando, pedindo a Deus para poder alcançar a sua casa e a sua família. Não se esquecendo que hoje nós completamos o terceiro elo de uma campanha de oração na madrugada às 3 horas. E durante 7 dias nós vamos estar levantando às 3 horas para nós estarmos orando. Se você perdeu, enfim, programa, faz um compromisso, né, com Deus de fazer pelo menos 2, 3 dias. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E muito de Deus na sua vida, amém? Maravilha! Olha só que coisa bacana. Segunda-feira nós falamos sobre isso, nós vamos começar com esse versículo, no capítulo 6, versículo 66 do livro de João. João, capítulo 6, versículo 66, a palavra de Deus diz assim: Desde então muitos dos seus tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos seus tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, é muito sério essa questão espiritual de esfriamento, de abandono, de apostasia. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Desde então, muitos dos seus tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha que coisa, olha como que a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Ela é muito honesta conosco. Ela não fala isso para nos desmotivar e nem também nos desanimar. Ela deixa isso registrado para nós entendermos que nós precisamos estar de uma forma sempre prudente na nossa caminhada cristã. Quando Esdras, olha só que interessante, lá no capítulo 8, versículo 21, ali conta a história de Esdras, um homem que foi levantado por Deus para conduzir a nação de Israel saída da Babilônia para até Jerusalém e ali construir o templo, reformar o templo. E Neemias também faz parte dessa estrutura. Quando Neemias reestrutura a parte física do templo, lógico, uma bênção espiritual, e Esdras restaura a parte espiritual, a leitura do texto sagrado, daquilo que eles já tinham nas mãos como parte divina. Então, para vocês terem uma ideia, Esdras, ele vai ao rio Ava, ele se consagra, ele jejua, ele ora, ele pede a Deus uma jornada feliz, porque ele sabia, e a Bíblia nos relata, e ele sabia que seria uma viagem desafiadora, seriam 1.500 quilômetros mais ou menos, 7 meses de jornada caminhando. Então era muito puxado os valores que eles iam conduzir nessa viagem. Principalmente as pessoas que estariam naquela viagem, muitos ficaram na Babilônia, não foram para essa viagem. É isso que é interessante. Um profeta, um homem de Deus, né, levantado para poder conduzir o povo, instruído por Deus, né, faz todo o processo legal, né, de oração, de consagração, leva o povo a buscar a Deus, leva o povo a estar próximo de Deus, mas nessa partida, nessa ida, nessa jornada, nesse início dessa caminhada até Jerusalém, olha o que acontece. Muitos foram com ele, mas muitos também deixaram de ir com ele. Muitos ficaram em Babilônia, pararam, não, vamos ficar aqui. A gente é livre, mas nós vamos ficar aqui nessa cidade. Vamos ver se essa cidade nos dá alguma coisa. Vamos ver se essa cidade nós conseguimos algum trabalho, alguma coisa. E, olha, a escolha sensata, a escolha certa, vamos para Jerusalém. Lá é o nosso lugar, lá é a nossa terra, lá é onde Deus preparou para a gente. Pelo contrário, eles
não foram. Então, olha, havia profeta, jejum, oração, presença de Deus, porque Deus foi presente com eles nessa jornada, Deus levantou eles, Deus libertou eles. Mesmo assim, teve um grupo que não foi com eles. Então, olha que coisa interessante, a Bíblia, eu particularmente fico incomodado. Por que ficou? Por que não foi? Né? A gente fica meio que incomodado com essas coisas, mas a verdade é essa. Apesar de um grupo ter aceitado a viagem, ido com Esdras, mesmo que foi longe, demorou, ia demorar um tempo muito bom, muito grande, mesmo assim, mesmo assim alguns ficaram, e outros, graças a Deus, outros se envolveram nessa viagem. Então é muito importante que a gente não olhe isso como uma desmotivação, mas olhe para essas coisas, essas passagens bíblicas que eu acabei de citar, João capítulo 6, versículo 66, Esdras capítulo 8, versículo 21, Esdras é um livro antes de Neemias, antes de Salmo, antes de Jó, fácil de achar. Então você vê que isso nos estimula. De que forma? A orar. Isso nos estimula a tomar conta da nossa vida, isso nos estimula a vigiar mais, a temer mais, a buscar, a aprender, a se envolver, a participar. Isso nos estimula, não de uma forma amedrontadora, mas uma forma de aviso. Olha, eu avisei, eu mostrei situações reais de perigo, eu mostrei situações verdadeiras de perigo. Então sejam cautelosos, sejam prudentes, vigiem, orem, né? Fiquem atentos às coisas de Deus, ao mover do Espírito Santo. É como um surfista. O surfista ele vai esperando a hora certa, da onda certa, para que ele tenha um bom resultado na sua apresentação. Então a gente tem que estar atento a essa onda do Espírito Santo, né? Para a gente não ficar para trás, para a gente ir, né? Avançar. Então essa série eu acho que é muito importante. Bem da verdade, nós estamos encerrando sexta-feira, foi muito importante, mesmo que a gente não tenha chegado na sexta-feira, mas a gente espera chegar lá. O que Deus faz quando uma pessoa se arrepende da sua apostasia? Olha o que diz em Oséias capítulo 14, versículo 2 e 4. Qual é a ação de Deus? Qual é a ação de Deus com relação a uma pessoa que se arrepende da sua apostasia, do seu esfriamento, do seu distanciamento, das suas atitudes que o distanciaram de Deus? O que Deus faz? Olha o que a palavra de Deus fala em Oséias capítulo 14, versículo 2 e 4. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. E sararei a sua perversão, a apostasia, e voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Tomai convosco palavras, né? Tomai para vocês essas palavras, matem essas palavras, tomai convosco essas palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Aí ele diz assim, eu sararei a sua perversão, a apostasia,
Eu, diz o Senhor, voluntariamente os amarei, porque a minha ira, diz o Senhor, se apartou dele. Olha que coisa fantástica. Então, a ação divina, quando nós nos convertemos, abandonamos a apostasia, abandonamos a falta de fé, abandonamos a incredulidade e vamos servir a Deus. Então ele fala, toma as vossas palavras, parem de pronunciar, parem de anunciar coisas malignas e ruins, que ele diz, convertei-vos ao Senhor, diz ele, expulsa toda a iniquidade, expulsa de nós a nossa iniquidade, expulsa a nossa iniquidade e recebe o bem, e daremos com o bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Então ele fala assim, olha, se converta, expulsa de nós então essas nossas iniquidades, recebe o bem que vai ser, que daremos como sacrifícios de bezerros dos nossos lábios. Então eu vou dar um sacrifício de louvor, eu vou te louvar, eu vou te bendizer. Aí o Senhor diz assim, eu sararei a sua perversão, a sua apostasia. Eu voluntariamente os amarei, ou seja, voluntariamente, eu vou amar vocês, eu não precisa do sacrifício, não precisa, é lógico que Deus iria aceitar, mas voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Olha que coisa bacana. Então, o remédio é conversão, o remédio é voltar. O remédio do filho pródigo, ele não encontrou nos seus amigos, no trabalho, nos amigos, nas festas, nas bagunças, nos vícios. O remédio do filho pródigo foi voltar. Volte. Peça a Deus para guardar e blindar o seu coração pelo poder do sangue do Cordeiro, para que esse mal que é a apostasia não tome conta do teu coração, da sua alma, porque pode tomar conta. Então peça a Deus, quais são os males, olha só, haverá perigo especial de apostasia nos últimos tempos? Lógico que haverá, por isso que nós estamos tratando deste assunto, porque haverá. Olha o que diz em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Verdade. Verdade. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. A gente tem que estar atento ao Espírito Santo. Nós temos que estar atento à presença do Espírito Santo. Nós temos que estar atento à presença do Pai. Nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento. Quais são alguns males contra que somos especialmente advertidos nesse tempo? Quais são esses males? Quais são as advertências? Por que dessas advertências? Lucas capítulo 21, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: e olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então ele fala assim, olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós o improviso daquele dia, ou seja, a vinda do Senhor, o arrebatamento, a ida da igreja. Olha, tome cuidado com essa distração da vida. Quando ele fala glutonaria, embriaguez e o cuidar da vida, ele fala que a gente deve ter um equilíbrio. Buscai primeiro o reino de Deus,
a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ele fala desses cuidados. A gente cuida de tanta coisa, mas às vezes não podemos nos esquecer de cuidar da nossa vida com Deus, do nosso tempo de adoração, do nosso tempo de louvor, do nosso tempo de adoração, de estar juntos, congregando, como nós já lemos aqui, né? Não deixai-vos de congregar, como muitos já fizeram, estão fazendo, no pretexto da pandemia, estão de uma forma de pretexto, né? Se afastaram, abandonaram, e às vezes, Deus nos perdoe falar isso, mas é uma verdade, às vezes usaram a pandemia para tomar uma atitude que já estava dentro do coração. Nós temos que cuidar muito do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus aqui em Lucas fala: olhai por vós. Eu não posso olhar por você. Você não pode olhar por mim. Você não pode olhar para o outro. Você não pode olhar para Beltrano ou Ciclano, senão, mas você tem que olhar para você mesmo. Né? Jesus fala: como que eu vou querer tirar um cisco do olho do meu irmão se eu tenho uma trave nos meus olhos? Ele fala de uma questão dos fariseus, né? Uma questão farisaica, né? Do farisaísmo, né? Que é a prática daqueles que estavam ali, né? Contradizendo, perseguindo Jesus, trazendo problemas para Jesus, querendo pôr à prova Jesus, querendo matar a Jesus, né? Os fariseus, o farisaísmo naquela época, que era uma seita. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar, olhar por nós, para que a gente não seja pego de surpresa. E a palavra de Deus fala que em vista dos perigos que nos envolve, o que somos instruídos a fazer? Se tudo isso nos cerca, por isso que nós vivemos numa batalha, não contra a carne e sangue, mas principados e potestades, por isso que nós vivemos nessa batalha, por isso que nós todo dia temos que batalhar, orar, vigiar. Por isso que aí Lucas dá uma orientação: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Repetindo, Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Maravilha! Vigiai, orai. Esse é o nosso, vamos dizer, antídoto, remédio, vacina, conselho. Eu acho que obrigação. Porque se você não ama a sua vida, você provavelmente não está amando mais nada. E vigiar, orar, cuidar da nossa vida é o primeiro sinal de que nós temos a capacidade de amar a outras pessoas. Porque se nós não amarmos a nós mesmos, ninguém vai amar, ninguém pode nos amar. Se nós não nos amarmos, não cuidar de nós mesmos, quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar de nós? Se nós não cuidarmos de nós mesmos, se nós não procurarmos ajuda, se nós não procurarmos do Senhor, se nós não nos entregarmos a Ele, quem vai nos ajudar? Quem vai estar conosco? Quem poderá nos ajudar? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, para que esse mal chamado apostasia não domine o nosso coração nem a nossa mente, mas que o domine o nosso coração é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Amém? Vamos orar?
Pedir para que você, toda vez que nós estivermos orando, você esteja com uma foto, uma roupa, a chave, um documento, para nós estarmos te abençoando. Vamos orar, amém? Vamos orar, agradecer a Deus e pedir a Deus para nos guardar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por nós estarmos aqui nessa tarde, te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos, te louvamos pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos meditando na Tua Palavra, te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, por esse dia tão maravilhoso. Nessa hora, meu Pai, queremos, ó Deus, te pedir, guarde o teu filho, guarde o coração do teu filho, guarde a alma do teu filho. Pai, para que esse sintoma, esse mal, meu Pai, espiritual, que é a apostasia, não tome conta de sua alma nem de seu coração, meu Pai, mas que a Tua Palavra, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, um avivamento, uma vida cristã, Pai, abençoada, tome conta do Teu filho, tome conta do Teu servo, tome conta da Tua casa. Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesta hora, visita este lar, visita esta casa, visita essa família e opera de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus. Opera, meu Deus Santo, opera com cura, com provisões, com prosperidade, Pai. Opere com salvação e libertação, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, para a glória do Teu nome e para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar, na minha presença vou esperar. Os sonhos não há nenhuma provação maior do que eu posso suportar. E maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Amém, amados de Deus? Maravilha, né? Graças a Deus. Olha, hoje, online, você se prepara lá, glória a Deus, aleluia. Vai estar Alcione Maroco conosco, doutor João Carlos Arantes Júnior vai estar conosco hoje à tarde, se Deus quiser, e vai ser uma bênção para a glória de Deus, aleluia, tá bom? Te aguardo lá no nome de Jesus, tá ok? Hoje, 7 horas, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha! E sexta-feira, campanha Minha Família no Altar de Deus. Vai ser muito bacana, vamos estar orando, pedindo a Deus para salvar, curar, libertar. Vai ser muito chique. Você é o nosso convidado, presencial e online também, tá bom? E domingo, aí no Cidade, sábado, graças a Deus, domingo nós temos 4 reuniões de Santa Ceia para evitar o acúmulo, né? Acumular as pessoas. Nós temos lá 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da noite, tá bom? Participe, não deixe de cear, porque a Santa Ceia é o nosso alimento, é o momento de nós nos fortalecermos no Senhor, tá bom? Deus abençoe, uma tarde linda e maravilhosa para você e sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo seja convosco, contigo hoje e sempre. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus, e olhe, longe da gente a apostasia. Deus abençoe.